Primeiramente, boa tarde, senhores, boa tarde, senhoras. Eu acho que esse meu silêncio após a eliminação da Copa do Nordeste talvez incomodou muito mais as pessoas de fora do que nós mesmos internos. Até mesmo porque muitas pessoas procuraram respostas, procuraram saber o que estava acontecendo no River. E até então eu me mantive em silêncio e eu acho que também ainda não é hora propícia para a gente estar abrindo determinados leques. Mas eu vou ser bem enfático em responder apenas a pergunta. Tu me fizeste uma pergunta sobre qual critério para a dispensa. O critério é clima. É clima. Eu fico com o coração partido, Roberto, quando eu vejo um elenco de muita qualidade ser dispensado. Mas, infelizmente, nós não conseguimos nossos objetivos. Nós perdemos uma Copa do Brasil, onde nós iríamos angariar um aporte financeiro bem significativo para o clube. Nós perdemos a semifinal do Campeonato Piauiense, que no mínimo para quem estava na final já tinha um aporte de 850 mil. E daí por diante tivemos o último cartucho, que era a Copa do Nordeste, onde tivemos 3 jogos para fazer 6 pontos e conseguimos apenas uma. Então ficou literalmente nítido que não haveria mais clima para manter esse mesmo elenco. Nós tínhamos uma torcida do qual vaiava o time, e eu entendo porque esse torcedor que vai a campo, ele quer o resultado sempre positivo, e esse resultado positivo não estava aparecendo. Então esse literalmente foi o critério. Nós não tivemos clima, então nós precisávamos de uma reformulação interna. Chamei alguns atletas para conversar e infelizmente não entramos num denominador em termos até mesmo de salário, porque nós tínhamos um elenco enxuto no início da competição, mas o término da competição esse elenco inchou. Então nós precisaríamos de qualquer forma fazer uma certa redução. Mas confesso para vocês, o maior critério hoje foi o clima entre resultados negativos e a cobrança, principalmente da torcida nas arquibancadas. Então esse foi o critério. Mas confesso para vocês que eu, Miguel Júnior, com o coração partido, porque sei do potencial de cada atleta que deixou essa casa. Júlio, na verdade, se tu até me ajudar em termos de nomes, eu só vou dando um ok, até mesmo porque é tanta coisa na minha cabeça aqui, como o próprio Roberto que chegou agora já viu, que a gente está tratando aqui de quem chega, de quem vai, do planejamento do dia seguinte, como é que vai ser o jogo, até amistoso ele já está tratando aqui comigo, porque ele quer ver esse time em campo. Então, tem muitos atletas, eu creio que foram 11, se eu não estou equivocado, até mesmo porque essa lista ela já era natural. O que me surpreendeu é, como eu falei para vocês agora há pouco, muitos atletas não é por critério de deficiência ou de falta de qualidade, não. É apenas porque ficou um clima desagradável dentro do River para com esses atletas. Escuro, na verdade, não tem uma situação ainda totalmente definida, até mesmo porque não foi assinado ainda a saída do Escuro para o Sampaio, porque aí já tem uma outra situação do qual estou conversando com o Roberto, que já mudou completamente. Se especulou que era A, B ou C, não. Aí vai partir do critério da conversa com o Roberto para que nós possamos chegar ao Sampaio, e é um denominador do que virá para o River. Então o Escuro ele está automaticamente fora, porque já está até treinando no Sampaio, mas não tem nada concretizado ainda até a assinatura definitiva dessa rescisão. E o Darlan também teve a confirmação da saída do clube. Vou até antecipar um pouco sobre as questões dos meias. Foi apenas o Valdívia, também porque o Paulo Vitor está cirurgiado. E no nosso ataque, creio que só o Crislan e o João Alagoano, se eu não estou equivocado. O Poen era um empréstimo com validade. Então, até o término do campeonato, no próximo mês já ia voltar para o Nação. E o Caquinho me procurou e pediu o desligamento. E eu acho que foi até precipitado da parte do atleta, mas compreendi e entendi numa boa que ele segue lá o caminho dele e o River segue por aqui. E sobre a questão do Crislan, que é uma pergunta que eu tenho certeza que vocês irão fazer, porque do desligamento, na verdade nós não desligamos o Crislan. O Crislan ele já tinha um contrato conosco apenas para jogar o certame piauiense. E após o certame, o Crislan ficou em casa, já para se cuidar um pouco mais, entendeu? Que ele estava com uma lesãozinha na parte do tendão, e o Crislan jogou muito no sacrifício, e o Crislan foi um dos atletas que mais sofreu com as eliminações do River. O Crislan, além de tudo, ele é um riverino, então o Crislan sofreu muito. E para tirar esse encargo de muitos torcedores lá fora, que fizeram críticas, e eu vou reafirmar novamente que quando o Crislan foi citado no clube, ele foi aprovado por unanimidade. Quem não queria o Crislan num clube? De repente as coisas não começaram a andar, e aí o Crislan acabou sendo punido por alguns torcedores,
se manifestando que o Crislã não deveria ter vindo. Deveria sim. Se eu tiver a oportunidade de contratar o Crislã, eu vou contratar novamente. Se eu tiver em 10 clubes diferentes, será meu centroavante nos 10 clubes diferentes. Na verdade, sobre esses atletas que vieram, nós tivemos algo aqui em comum. Porque por mais que o Roberto desconhecesse algum atleta, mas algum membro da comissão dele conhece alguma coisa sobre o atleta. E uma coisa que o Roberto tem de muito produtivo. O Roberto, mesmo que seja o Miguel ou o Genivaldo, ou quem quer que seja indicando, ele tem as fontes dele, entendeu? Aonde ele vai buscar as informações. Se essas informações baterem naquilo que a gente passa, está contratado. Se realmente não bater, nós vamos em busca de um atleta que esteja no perfil de trabalho dele. Até mesmo porque o que nós estamos fazendo com o Roberto, eu tentei fazer com o professor Fabiano no ato da contratação. E o professor Fabiano me respondeu o seguinte: Miguel, eu estou muito tempo fora do mercado brasileiro, então eu não posso te ajudar nessas indicações de atletas. Entendeu? Surgiu até um comentário aí que eu vou até rebater, do qual foi dito que que o Fabiano não trouxe nenhum atleta porque o elenco já estava montado. O Fabiano me disse que ele estava fora do cenário brasileiro e ele não tinha ninguém para somar naquele momento, entendeu? Então o pessoal fica sempre especulando e colocando palavras onde não tem, para quê? Para conturbar o ambiente. E com o Roberto está sendo diferente. Com o Roberto nós estamos tratando de atletas com perfil de trabalho do que ele precise para levar o River para essa conquista dessa vaga de classificação e aí sonhar e colocar em realidade a Série C para o River. Olha, Stephanie, nós vamos fazer o seguinte, nós não podemos trabalhar agora nesse período com uma folha extensa em termos de atleta. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós começamos o Piauiense, nós tivemos 24 dias, 26, se eu não estou equivocado, de pré-temporada. Nesse período nós tínhamos apenas 24 atletas. E foi tão produtivo que os 4 primeiros jogos do River foi vitória. Nós somamos 12 pontos e o time jogando bem e todo mundo dizendo que o River ia ser campeão. Ou seja, quando partimos para o parâmetro de um jogo a cada 48 horas, se eu não estou equivocado, o time vai cair de rendimento, que é a coisa mais natural. Está aí o exemplo, não tinha tempo para uma recuperação. O Leandro Amaro se machucou contra o Náutico, só voltou agora nos 2 últimos jogos da Copa do Nordeste. O Escuro se machucou contra o Parnaíba, não jogou mais até o dia que saiu do clube. O Souza se machucou, o Souza passou, creio que quase um mês, se eu não estou equivocado aqui, fora dos gramados. Por quê? Porque nós não tínhamos tempo. O próprio Isaldo, que eu agradeço muito por essa passagem do River, o Isaldo fez diversas partidas no sacrifício. Ele sentindo dores, mas ia lá, dava o seu melhor. Por quê? Porque nós não tínhamos tempo e nem tínhamos nós não tínhamos um plantel. Então o elenco que nós tínhamos era reduzido ao ponto de não ter peças à altura de substituição. Já agora, com esse novo planejamento do Roberto, se nós trabalharmos apenas com 25 atletas, que são 3 goleiros e 22 atletas de linha, nós vamos jogar de sábado a sábado. Então nós temos tempo suficiente para recuperar o atleta, né, Roberto, e colocar em prática para jogar, porque é um jogo semanal. Então muda completamente o sistema de trabalho. Pamela, muito boa pergunta tua, e eu vou te dar uma resposta bem enfática. Talvez o maior investimento para a gente conseguir trazer esses atletas é o nome Roberto Fonseca, porque muitos desses atletas, eles não estão apostando apenas na questão salarial, eles confiam no trabalho que o Roberto desenvolve. Eu vou dar um exemplo para você aqui, não vou falar nome, Roberto, e não vou falar valores, mas nós estamos tratando com atletas que têm um valor muito alto para a realidade do River, mas quando soube que era o Roberto Fonseca que estava aqui, literalmente ele deixou a parte salarial de mão. Ele preferiu abrir uma negociação sabendo que ele vai trabalhar ao lado do Roberto Fonseca. Então o maior investimento para o clube hoje é o nome Roberto Fonseca. Eu tentei dar um sorriso ouvindo a tua pergunta, porque tu fizeste uma pergunta anteriormente aqui para o Roberto e ele respondeu sobre a questão ou de uma boa informação e de um bom estudo. Então tu me fez agora uma pergunta e já me deu a resposta. O perfil que a gente vai em busca é justamente desse perfil do Roberto junto ao São Bento, entendeu? Então, dentro desse perfil, te garanto que tem muitos atletas disponíveis no mercado. E esse mercado está fechando, e esses atletas de um nível salarial e de competitividade, nem todos vão estar 100% empregados, até mesmo porque o mercado é muito amplo. É muito amplo. E existe uma grande diferença. Tem atleta que ele vai deixar de ir para determinado clube para ganhar X,5 para vir para para ganhar X, porque ele sabe que aquele tem um treinador de nível, tem um treinador que está aqui por causa de um projeto para brigar pelo acesso. Então ele confia muito nisso e acredita. Na verdade, a negociação do Escuro para a gente foi até uma surpresa. Até mesmo porque ninguém sabia que o Escuro já tinha um pré-contrato com o Sampaio Corrêa, porque não tem como você saber.
O atleta faz um pré-contrato, você não sabe se ele tem um pré-contrato, porque no sistema ele não é informado para nós. E a partir do momento que terminou a competição, o Escuro me procurou e falou que tinha um pré-contrato assinado com o Sampaio e precisaria da liberação. E eu falei para ele: Escuro, calma, que não é apenas assim, entendeu? Eu vou sentar com o presidente, vou tratar do teu assunto, mas também não tem interesse nenhum em atrapalhar a carreira de ninguém. Eu nunca atrapalhei até hoje, não seria agora, ainda mais de um atleta que já está com seus 31 anos, 30 se eu não me engano, e ele precisa também colocar um pão a mais na mesa dos filhos dele e da família dele. Porém, eu liguei para o Sérgio Frota me confirmou esse interesse, e aí criou a situação da gente também ter um alvo do Sampaio em troca. Por que não? Até mesmo porque o Sampaio está em busca de um atleta que poderia estar jogando nessa nova versão Roberto Fonseca. E o atleta está no Sampaio Corrêa. Então vamos em busca de um algo que o Roberto possa precisar do Sampaio. E o Sérgio é um cara bom de negócio e vamos sim concretizar uma negociação boa com o Sampaio.